Olá pessoal, vamos dar início agora à nossa aula número 4, que é sobre violência e pacto social. Então a gente vai dividir essa aula em duas. Primeira parte nós vamos falar sobre violência e comportamento antissocial, e a segunda sobre o pacto social. A primeira, então, a gente vai estar trazendo principalmente o texto do livro do Haroldo Rodrigues, que é o capítulo 8, para vocês lerem em relação a essa aula. E sobre pacto social, um artigo do psicanalista Hélio Pellegrino, para a gente fazer uma análise, então, analítica, né, uma análise psicanalítica, desse modo como a gente pode entender na dinâmica da relação do indivíduo com o campo social e quais são as construções psíquicas que vão se dando na medida que a gente vai entendendo o que nos leva para o caminho da violência ou que pode levar a gente para outros caminhos diferentes, então, da violência, tá? Bom, então, pensando em comportamento antissocial, né, e violência, a gente começa, né, com o texto lá do livro do Haroldo Rodrigues, é, analisando esse cenário que a gente está, então, que a gente vive, de por que que nós somos tão atraídos por cenas de violência. Então, por que quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de mídia na televisão, quando a gente fala de filmes, né, quando a gente enxerga na rua, no cotidiano, pessoas brigando, por que que a gente se atrai tanto para isso, né? Por que que isso é algo que nos chama tanta atenção, né? Então, o Haroldo Rodrigues vai começar a trazer um questionamento, né, sobre o que que é a violência na vida humana. A gente já viu um pouco quando a gente estudou sobre preconceito, e agora a gente vai entender um pouco mais sobre esse modo de agir sobre o outro, né, que é esse destrinchar, então, da parte do elemento comportamental, né, então, da parte da discriminação que pode ser, né, em níveis mais sutis, né, quando a gente pensa, não sutil porque é mais leve, mas sutil porque é menos visibilizado, como, por exemplo, a violência simbólica, que a gente já falou um pouquinho na última aula, durante a discussão, e as violências, né, mais visíveis, que são, né, os genocídios, os assassinatos, etc. Né? Então, inicialmente, a gente pensa sobre o conceito de agressão, né? E aí já é importante a gente pensar aqui, né, a diferença entre agressão e agressividade. Eu já falei isso, inclusive, em aula para vocês, presencial, né? A agressão, então, como um comportamento que tem uma intenção de causar danos físicos ou psicológicos em um outro organismo, né, ou mesmo um objeto, tá? Então a agressão ela vai se caracterizando como um comportamento, enquanto a agressividade, né, é uma pulsão, então algo que nós seres humanos temos que pode se direcionar para esse comportamento de agressão, tá? E aí, pela conceituação de agressão, a gente já começa a pensar, né, sobre a questão da intenção, né? Então, se a gente tem um comportamento intencional que busca causar um dano a um outro, né? Então, esse outro pessoa, esse outro pode ser um objeto também, esse outro um animal, né? Então, se entenderia que a definição do conceito de agressão vem com um componente intencional. A agressão não é necessariamente física, ela pode ser verbal, né, ela pode ser psicológica, depois a gente vai desenvolver os tipos de violência que a gente pode estudar. A ação sobre os objetos tem a finalidade de atingir, né, então, algo que foi despropositado não pode ser entendido como uma agressão, tem que ter uma finalidade de causar um dano, tá? E a questão da intencionalidade, né, então, quando uma pessoa tropeça, bate em outra, derruba outra, machuca outra pessoa, sem intenção, isso não pode ser entendido como agressão, tá? Então, se não há intenção, não se caracteriza agressão. Se não tem finalidade de atingir, não pode ser considerada agressão. E ela não é necessariamente física. Uma das problematizações que já vai sendo levantada aí no texto, né, é justamente sobre a questão da intenção, né? Até que sentido a gente pode pensar se há intenção ou não em certos tipos de comportamentos, né? Quando a gente vê aí, né, lembra de um episódio que aconteceu em 1997, né? Aí eu coloquei a imagem do indígena Galdino dos Santos, se eu não me engano, que é o nome dele, que foi um líder indígena que foi assassinado em 1997 por um grupo de adolescentes de classe alta, que diziam não houve intenção, né, de queimar o índio, foi uma brincadeira cujo desfecho não calcularam, né? Então a morte do índio não foi intencionada, né? Aí a gente tem que pensar sobre as diversas estruturas de poder que passam, né, para se falar sobre a questão da agressão.
né? Por exemplo, no caso desses meninos, né, eles não queriam agredir se eles soubessem que era um índio, mas eles achavam que era um morador de rua, né? Então, sendo um morador de rua, sim, eles poderiam agredir, né? Eles entendiam que poderiam agredir. Então, quando a gente vai falando de intenção, a gente também vai entendendo, né, tem que levar em conta as relações de poder, né? Talvez eles pensassem, não, o índio eu não posso porque ele tem uma proteção social. Mas o morador de rua, esse aí, ele já está desumanizado. É claro que isso não é um pensamento consciente, né, gente? Isso aí é uma dinâmica, né, do modo como vai se analisando a fala aí desses meninos. Então, né, primeiro, né, vou pegar aqui pelo segundo item primeiro. Quando a gente pensa em violência, né, a gente tem que localizar o ato na história, né, e no tipo de sociedade, até nos pequenos grupos que estão cometendo essa violência, né? Uma mãe que bate no seu filho para educá-lo, ela não entende que ela está cometendo uma violência, ela está achando que ela está fazendo um ato de educar, né? Uma pessoa vive num país que vive em guerra, que mata outras pessoas, ele não entende que ele está cometendo uma violência, né? Ele entende que isso faz parte da dinâmica daquele campo social, né? Então a gente vai entendendo que a depender do momento histórico, a depender do tipo de sociedade, até mesmo dos pequenos grupos sociais, uma coisa pode ser entendida violência ou não, né? E aí a gente já vai começando a traduzir, né, que quando se age de modo a destruir o outro, né, uma outra pessoa, né, a destruir ou ferir ou danificar, né, enfim, algum outro, né, você tem uma intenção, então, de causar dano, né, esse outro vai sendo diminuído na visão deste que agride, né? Como eu falei para vocês lá em relação ao preconceito, quanto menos a gente, né, se aproxima do outro, mais fácil desumanizá-lo e não reconhecê-lo como igual a mim, né? Então, o morador de rua está tão distante da vida desses garotos, por exemplo, que ele é objetificado. Ele deixa de ser considerado um ser humano e aí ele se torna, então, alvo de possível dano, né? Então, primeiro a gente entender então que a violência está localizada, o modo como se caracteriza a violência, o que se considera violência está localizado na história, está localizado nas sociedades, está localizado nos pequenos grupos sociais, né, que vão avaliar o que consideram violência ou não. Para algumas famílias, bater na criança é uma violência, para outras famílias não é uma violência, né? Então a gente já vai entendendo que pensar no que é violência depende do modo como aquela lente que está ali, né, construindo a nossa subjetividade, vai ser formada, tá? Uma outra questão que a gente precisa considerar é o papel do inconsciente, né? Se não teve a intenção de bater na pessoa, de empurrar a pessoa, de falar alguma coisa que feriu alguém, né? Mas inconscientemente, será que houve a intenção? Né? Será que havia um desejo, né, que não estava consciente, mas que, né, visava causar este dano, né? Então, uma pessoa fala para outra algo que machuca. Aí depois, desculpa, eu não tive a intenção, né? Pode ser, né, que conscientemente não houve intenção, mas há um papel do inconsciente aí, né? Então, fica muito difícil a gente pensar, né, no conceito de agressão, né, tão assim endurecido. Por isso que a gente precisa traduzir um pouco melhor, né, a agressão com o conceito de violência, tá? O Haroldo Rodrigues traz a ideia de agressão para a gente poder pensar todo esse contexto, mas a gente vai começar a pensar na ideia de violência para a gente poder, né, dar continuidade aqui aos nossos estudos. Ele ainda vai falar, né, sobre dois tipos de agressão, né, ou dois tipos de violência. A gente vai então começar a mudar de conceito, a gente começar a usar o conceito de violência, tá? Mas ele fala da agressão da agressão hostil, né? Que, então, deriva de estados emocionais, como a raiva, por exemplo, e tem como objetivo básico causar dano a uma pessoa ou objeto a fim de satisfazer esses impulsos hostis. Então, é uma agressão que é direta ao objeto, tá? Enquanto a agressão instrumental, ela visa causar esse dano, mas a partir de outro meio, né? Então, utilizando de um instrumento. Então, por exemplo, eu falo mal de uma pessoa, né, para outra pessoa, de modo que essa segunda pessoa, né, vai ser um instrumento de prejuízo para a pessoa sobre a qual estou falando mal, né? Então, faço uma fofoca sobre alguém, né? E esse alguém para quem eu contei
cria inimizade com a pessoa que é o alvo da fofoca, tá? Ou eu rasgo um documento de uma pessoa, né, para que ela possa ter dificuldade, por exemplo, de ter algum tipo de relação pública, né? Por exemplo, pensar um marido que rasga o documento da esposa, né? Então, é instrumental, não atinge a pessoa diretamente, mas atinge a pessoa indiretamente, tá? Essas duas formas não se excluem, elas podem acontecer conjuntamente, tá? Bom, então, em relação às formas de apresentação da violência, né, ou do modo como a gente vai entendendo a agressão, então vamos começar a utilizar o conceito melhor, né, o conceito mais esticado. Quando a gente fala de agressão, a gente está num conceito mais restrito. Quando a gente fala de violência, a gente começa a ampliar mais, porque vai permitindo a gente fazer mais leituras, né? Então, a gente pode pensar na negligência, na violência física, na violência moral, na violência psicológica, sexual, patrimonial, né? São tipos de violência diferentes. Quando a gente fala de negligência, por exemplo, né, a gente está falando da omissão em prover necessidades básicas, né? E é claro que isso também vai estar situado, né, no contexto e na história, né? O que são necessidades básicas em algumas situações e em outras situações, em que nem o mínimo é garantido, por exemplo, né? Então, é claro que quando a gente for avaliar a negligência, a gente precisa pensar, né, o que é possível dentro daquele contexto social. Então, se, por exemplo, você trabalha como psicóloga num CRAS ou num CREAS, né, que são os instrumentos da assistência social, e você vai fazer uma visita domiciliar. E aí, na casa que você vai para um bairro pobre, a mãe não consegue alimentar os seus filhos com uma variedade de alimentos. Ela só alimenta os seus filhos com arroz e feijão. Você vai dizer que ela está sendo negligente? Porque ela não dá carne, porque ela não dá salada, porque ela não dá legume, né? O que é possível para aquele contexto daquela pessoa, tá? Então, a negligência, ela está dizendo, então, de omissão diante das necessidades físicas ou emocionais básicas, tá? Então, são as falhas nos cuidados e com a proteção, né, que deve ser distinguida de carência, né, de carência de recursos socioeconômicos, tá? Então, a gente vai entendendo que a negligência, ela está mais relacionada, né, a uma questão de análise social, tá? De análise de contexto. Ah, então, a negligência ela vai depender de quem é o autor também. Tá? Não dá para a gente colocar a negligência assim, ó, isso aqui sempre vai ser considerado negligência. Depende das possibilidades que a pessoa tem, do que ela pode oferecer, inclusive. Tá? Tem uma cartilha do CRP que fala do CREPOP, né? Deixei aqui o link para vocês, que vai descrever todos esses tipos de violência também. Tá? A violência física vocês já conhecem bem, né? Então, são todos os tipos de atos de violência que causam danos físicos, atos, né, que vão causar algum tipo de dano físico ao objeto, tá? Pode ser chamado de abuso físico, maus tratos ou mesmo violência física, tá? E geralmente é aquela que as pessoas costumam caracterizar como violência no senso comum, né? Por isso que nós, psicólogos, a gente precisa ter muito claro que quando a gente fala de violência, né, a gente não está falando só desse tipo de violência, que é a violência que tira sangue, que é a violência que deixa roxo, né? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter, por exemplo, em relação às denúncias feitas nas delegacias, né, especialmente das delegacias de defesa da mulher. Né? Se a mulher não tem nada aparente que mostre uma violência física, né, muitos daqueles profissionais não consideram que houve violência. Né? Então, existem tipos de violência que eles precisam ser considerados além dessa violência física que o senso comum